A dificuldade do Grêmio para contratar não é de hoje, mas os problemas parecem ser muito maiores do que só financeiros. A gente vai falar sobre alguns relatos que têm aumentado a pressão em cima do Luiz Wagner Vivian no cargo de executivo. Situações importantes que estão prejudicando o Grêmio no mercado de transferências. Eu falo sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre um assunto importante que tem sido pauta no torcedor gremista e também nos bastidores do futebol, não só do Grêmio. A gente está falando aqui de Luiz Wagner Vivian, executivo do Grêmio, e a forma com que ele tem tratado os negócios do clube. Mas antes, eu gostaria que deixasse teu like, te inscrevesse no canal, ativasse as notificações e hypasse esse vídeo aqui embaixo, que ajuda demais a gente a continuar criando conteúdo aqui dentro do YouTube, tá bem? Gente, o Grêmio tem muitas dificuldades de negociação. Para mim, assim, um dos clubes que pior negocia, tanto saídas quanto chegadas dentro do mercado de transferências, e a mensagem que passa para o externo ela é muito ruim. Se a gente for pegar aqui, o Diogo Rossi trouxe exemplos lá no seu Twitter, e eu vou trazer alguns deles aqui também, para a gente tentar retratar algumas das situações que a gente tem recebido. Aqui, ó, o Matheus Magalhães, goleiro que o Grêmio tentou contratar, e foi pedido do Braga, clube de Portugal, 4 milhões de euros por ele. Ele saiu para o Estrela Vermelha da Sérvia por 1 milhão de euros. Por que isso acontece? A mesma coisa com o zagueiro Adrielson, que o Lyon pedia cerca de 6 milhões de euros. A gente até sabe que o Adrielson não gostaria de vir para cá, mas ele saiu por 2 milhões e 200 de dólares lá para o Al Wasl, da Arábia Saudita, não, dos Emirados Árabes. O Danilo Barbosa, volante, o Grêmio estava tentando trazer do Botafogo e não conseguiu, está indo para o Fortaleza por empréstimo, modelo de negócio o Grêmio também tentou, mas não conseguiu executar. Esses movimentos são relatos de algumas coisas que o Grêmio tem dificuldade de negociar dentro do mercado de transferências. E não serve só para chegadas, tá? Para saídas também. O Grêmio tem dificuldade de vender. Se a gente for ver aqui, por exemplo, o Grêmio bateu o pé que não cederia o Arezzo por empréstimo e ele está lá no Uruguai já fardando no Peñarol por empréstimo. São situações que colocam o Grêmio dentro de uma visão para o mercado bem complicada. E alguns relatos têm chegado para a gente a respeito do Luiz Wagner Vivian, que são preocupantes no sentido do futuro. Eu anotei algumas coisas aqui, por isso que eu vou ler, tá? Chega relatos pra gente de uma relação dificultada do Luiz Wagner Vivian e do departamento de futebol do Grêmio com empresários, com intermediários, dificuldade de atender ligações, de responder e-mails, de não aceitar jogadores de indicações, que a gente sabe que é muito normal dentro do meio do futebol, empresários intermediários fazer indicações para o Grêmio, as conversas serem estritamente por mensagens, alguns acordos verbais serem quebrados no momento de renovações, na hora de assinar contratos, e também algumas coisas em relação à interferência nas categorias de base. Chega relato por parte do Diego Torbes, lá no canal dele do YouTube, de que o Luiz Wagner Vivian tem interferido em decisões importantes das categorias de base, e isso tem prejudicado a autonomia de alguns diretores lá do Sub-20, Sub-17, e que isso tem incomodado também internamente. É difícil fazer as coisas sem que tenha uma interferência do próprio Luiz Wagner Vivian. E essa dificuldade para negociar, somado disso, a falta de reforços, a falta de dinheiro, tem aumentado a pressão interna em cima do cargo do Luiz Wagner Vivian de executivo de futebol. Eu, particularmente, acho que a troca não deve acontecer nesse momento, até porque estamos num fim de gestão, a gente está falando aí da última janela de transferências que vai ser colocada à prova a experiência do Luiz Wagner Vivian. Depois disso, o presidente que chegar, independente se for o Marcelo ou não, a gente sabe que a tendência é que seja, o Luiz Wagner Vivian não deve continuar no cargo, isso já foi sinalizado por todos os pré-candidatos. Então, essa mudança ela não deve ocorrer agora, por esses motivos que eu falei. Mas é preocupante a gente ver um cara que ficou tanto tempo no cargo, com inúmeras dificuldades, contratando errado diversas vezes e não conseguindo, por muitas vezes, contratar. E isso é o espelho do que está o Grêmio atual neste momento. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o Mano Menezes foi perguntado na entrevista coletiva, pós-jogo contra o Vasco, a respeito da
da avaliação dele sobre o trabalho do Mano Menezes, do Luiz Wagner Vivian, que tem buscado reforços pedidos pelo Mano nessa janela. E o Mano deixou essa declaração aqui para vocês. E se tu pudesse fazer para a gente uma avaliação do trabalho do executivo, Luiz Wagner Vivian, como é que tu como treinador, que pediu alguns reforços, a gente sabe, tu já pediu um camisa 10, tu já pediu um 5, tu já pediu um zagueiro pela direita, tu já pediu um 9 reserva do Bright White, e até agora na janela o Grêmio só tem o Alex Santana. Vou usar um ditado que aprendi quando era pequeno: não faz xixi para cima que cai nos olhos. O homem é diretor executivo, ele na hierarquia do clube está acima do técnico. Então, minha obrigação como técnico é fazer a melhor avaliação possível. Você sabe que eu evito de fazer qualquer análise pública, porque não quero submeter os jogadores a nenhum tipo de constrangimento. Não é assim que funciona. Tá? E nós estamos trabalhando bastante. Hoje estávamos trabalhando antes de sairmos do hotel para o jogo. Estávamos trabalhando lá com a direção para tentar chegar nas soluções que precisamos chegar. Vamos chegar. Tá? O Mano não criticou o Luiz Wagner diretamente ou sequer passou perto de fazer uma crítica, mas a forma com que ele tratou a pergunta e o tema chamam a atenção. Ainda mais com os relatos que a gente tem de falta de diálogo interno, de algumas negociações perdidas por falta de agilidade e também por essa falta de tato e até mesmo de negociação mesmo, dificuldade de negociar. Negócios são perdidos às vezes por valores muito pequenos, coisas que poderiam ser acertadas muito facilmente no diálogo. O Grêmio acaba perdendo alguns negócios e isso tem passado uma mensagem externa bem ruim para o mercado. O fato é, a pressão aumenta, mas uma troca nesse momento me parece bem longe daquilo que o torcedor imagina, tá? A gente segue atualizando tudo por aqui e a gente espera que o Grêmio consiga de fato se reforçar nessa janela, quem sabe com a ajuda do Marcelo, né? Trouxe isso no vídeo de ontem, quem não viu pode dar uma olhada também. O Marcelo tem feito alguns movimentos para tentar contratar nessa janela e movimentos que partem dele e não da gestão. Isso é importante nesse momento também, tá? Então deixa o teu like e deixa o teu comentário. Tu demitiria o Luiz Wagner Vivian agora? Faria essa saída em meio a uma gestão que tá no fim, tá se acabando? Deixa a tua opinião aí pra mim. Beijo!